Olá, pessoal, boa noite. Que Mãe Iemanjá e Pai Oxóssi abençoe todos nós. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, doutor Edio, boa noite, meu querido. E a Tati, Fissori, boa noite, sua bênção, minha mãe querida, tudo bem? Que Mãe Iemanjá lhe abençoe, a sua bênção. Xangô nos abençoe. Prazer estar aqui com a senhora nessa noite, apesar de tudo, né? Sim. E desde já, doutor Edio, eu agradeço imensamente, não só pela sua disponibilidade de estar com a gente hoje aqui nessa live, mas pelo momento, né, triste que o senhor está vivendo hoje. E mesmo assim o senhor não quis remarcar, insistiu que nós dessemos continuidade a essa live. Então, de todo meu coração, eu lhe agradeço. Agradeço pelo carinho de sempre, agradeço pela presença aqui e duplamente hoje, né? Porque sei que é um dia triste para o senhor. Então, receba o meu abraço fraterno Axé. e de toda a minha comunidade do Terreiro Pai Joaquim, né? Estamos lhe abraçando em alma, em pensamento, em coração. Axé. Essa perda que é do senhor, pessoalmente, mas é uma perda também de toda a nossa sociedade, não é? Porque o Dr. Malheiros, ele, para cima de todas as definições dele e todo o trabalho dele, ele foi um grande humanista. E um exemplo dentro do trabalho realizado, e também a gente sabe que ele realizou muitas ações sociais, ele era participativo, um homem presente na sociedade, sempre atuante, né, para levar um pouco de alívio. Eu acredito que ele era um homem a favor da vida e de uma vida melhor para todos, né? Então, nós, enquanto sociedade, também hoje perdemos um grande homem, um grande humanista, Dr. Antônio Carlos Malheiros, que foi desembargador de justiça do Estado de São Paulo, mas ele deixa um grande legado e que esse legado continue sendo levado adiante, não é mesmo? É isso, mãe Tati. O Brasil perdeu hoje um dos grandes brasileiros, um advogado que dignificou a advocacia, honrou a advocacia. Depois a advocacia o emprestou, não é, para a magistratura, né? E ele honrou a toga. Lamentavelmente, nem todos os magistrados honram a toga, mas ele foi um magistrado que honrou a toga. E ele era um magistrado que trocava a toga nos finais de semana por uma roupa de palhaço, eu acho que era palhaços da alegria, ou atores da alegria, enfim, que iam levar um pouco de carinho, de acolhimento para crianças hospitalizadas, né? Crianças portadoras de câncer. Né? E foi um grande ser humano, um grande brasileiro, um grande ser humano, um grande pai, um grande companheiro, um grande amigo que eu tive, uma amizade que a gente cultivou durante muitos anos, né? Então, não só a comunidade jurídica, e eu vi hoje, acabei acompanhando, e eu lembro que a senhora dizia logo de manhã
A senhora usava a expressão, são tantas mortes, né? São tantas perdas, e ele é uma perda que tem para nós um significado muito especial. Eu tive o privilégio de escrever um livro, quer dizer, na verdade, eu fui o organizador de um livro em que ele figura como prefaciador. E o nome dele consta na capa do livro, desse livro, né? E então, enfim, foi um privilégio ter compartilhado da existência desse brasileiro que nós perdemos hoje, é um amigo querido, e que nossas entidades e que nossos ancestros ele propiciem um caminho de paz, um caminho de luz, né? E a gente possa dar continuidade a tudo aquilo que deu significado à vida dele. O que dava significado à vida do Malheiros era ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas, colaborar para solução de problemas individuais, coletivos, enfim. Então, foi por isso que eu entendi que a gente manter a nossa live seria uma forma de homenageá-lo, porque ele significava exatamente isso. Ele significava compromisso com o outro, não é? O compromisso com o bem-estar do outro. Não é? Então, manter a live certamente é uma forma de nós homenagearmos esse grande brasileiro que foi e vai ser. Nós, a gente que é das religiões afro-brasileiras, como a senhora bem sabe, nós acreditamos que a pessoa só morre quando as pessoas deixam de invocá-la, de pronunciar o Sim, nome dela, né? Então, ele é um imortal, porque com certeza a gente sempre vai invocar o nome desse brasileiro, que era da nossa religião, a esposa é umbandista, né? Então é um grande brasileiro, uma perda muito grande. com É certeza isso, hoje, foi. doutor, ele se ancestraliza e ele vai seguir vivendo através da nossa sociedade, de todo o legado que ele deixa, de todas as crianças para as quais ele levou um sorriso, né? Um momento de alegria diante de tanta dor, né? E com certeza continuará vivo através de todas as pessoas a quem ele ajudou e participou da vida. E com certeza vai ser recebido no Orum com uma grande festa. Tenho Axé. certeza disso. E vai seguir, né, essa nova jornada com a missão dele aqui lindamente cumprida e o legado que ele deixa, né? A gente se ancestraliza quando a gente deixa um legado e a gente não morre, porque a gente continua vivendo através das pessoas, Axé. como o senhor colocou. Ele vai Axé. ser sempre. Então, aqui fica a nossa solidariedade e o nosso carinho para o senhor e para os familiares dele. Axé, minha mãe querida. Então, eu proponho que cada um ache a todos, gratidão a todos que estão aqui com a gente nesse momento, a bênção também de todos vocês. Peço que cada um eleve o seu pensamento, né, em silêncio e enderece boas vibrações para esse grande brasileiro, que ele receba o nosso abraço, onde quer que ele esteja, e tenho certeza que ele está no Orum. Axé.
Mais uma vez, meus sentimentos, doutor Edio, e gratidão pela sua presença aqui com a gente. Eu que E agradeço o honroso convite, né? nesse pequeno espaço. Então, antes da gente iniciar, eu peço licença para lhe apresentar, né? Doutor Edio é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, está à frente do IDAFRO como coordenador executivo, é um OGAN, é um querido irmão a quem peço a bênção e agradeço mais uma vez. Dr. Edio é um dos maiores juristas do nosso país, hoje nas defesas das causas do povo de terreiro, na briga contra a intolerância religiosa, o racismo religioso, formas de preconceito, né? É um grande representante, né, da religiosidade afro-brasileira. E com quem eu tenho a honra de dividir aqui esse espaço pequeno hoje e vai nos trazer contribuições maravilhosas, tenho toda certeza, diante, né, de toda a sua vivência, conhecimento, atuante dentro de terreiro, né, e nós somos uma grande irmandade, precisamos começar a nos unir mais pelas semelhanças, né, e deixar as diferenças de lado, não é, doutor Edio? É. Então, hoje a gente vai falar e agradeço a todos pela escuta, pela atenção. A gente vai falar um pouco sobre religião e resistência, sobre encantamento, sobre orientação, reorientação, sobre fé, sobre ética, né, sobre ser macumbeiro como um ato de fé e de coragem para nós, dentro dessa sociedade que ainda segue tão colonializada, né, com pensamento tão hegemônico, tão opressor. E aí, doutor Ed, eu estava pensando a respeito dessa questão, né, que as pessoas muitas vezes falam, né, do que é religião, e a gente tem várias frentes, né, o nosso Estado democrático de direito, ele não tem condições de definir e nem pode definir o que é religião, né? A filosofia, a sociologia, a antropologia, de um olhar de fora da religião, eles tentam trazer alguns conceitos, né, algumas definições do que é religião. Eu penso que ainda não é suficiente, porque é um olhar de fora, e nós precisamos trazer esse olhar de quem está dentro, né? Principalmente nós, povos de terreiro, como o Baba Sidney fala, nós precisamos falar por nós, né? Nós precisamos trazer aqui a nossa visão de religião. E para nós, eu acho que tem um amplo sentido, né? Religião tem um sentido muito. Se a gente for perguntar, por exemplo, agora aqui para 1.000 pessoas, cada pessoa vai trazer o seu ponto de vista dentro do seu sentir, do seu experienciar, da sua cognição, do seu estudo, da sua razão. Mas tem certeza que muitas pessoas vão trazer a definição da tradução da palavra religião, né, com o latim, e vai logo colocar essa questão do religar. E talvez eu acredite que seja uma das grandes falhas das religiões hoje, porque como a gente pode religar aquilo que já está dentro de nós, né? Já vive em nós. Então, para nós, da Umbanda, do Candomblé, eu penso que a religião ela vai muito além, e ela tem um sentido muito amplo, porque ela se torna uma filosofia de vida, uma cultura, uma forma de viver a vida, é uma forma de experienciar a espiritualidade, de viver a ancestralidade. Então, para além dos conceitos, eu acredito que é amplo para nós, né, que estamos vivendo dentro dos terreiros. E sendo tudo isso, ver também é um lugar de existência e reexistência.
queria que o senhor contribuísse, falasse para a gente aqui a respeito um pouco disso. Mas, Tati, primeiro é dizer que nossa religião ganha muito com essa emergência de novos interlocutores com um perfil que a senhora tem, né? A senhora é uma jovem advogada, letrada, culta, comprometida com a intolerância religiosa, que dedica uma parte do seu tempo, uma parte do seu dia a dia, uma parte da sua atenção, da sua energia para um enfrentamento contra a intolerância, porque tem a ver com o tema da nossa religião. Hoje, religião e resistência. Ser da nossa religião é um ato de resistência, né? Eu sempre digo que, no caso dos pretos, digamos assim, o sujeito toma um terno e tal, uma Bíblia, e muitos até acreditam que com isso terão maior aceitação social. Agora, quando você veste branco numa sexta-feira, branco ou preto, quem quer que você seja, você vai ter problemas. Se você colocar um fio de contas, você vai ter problemas. Se você colocar um torso como esse da sua foto no WhatsApp e outros, você vai ter problemas. Então, essa interlocução, essa liderança religiosa emergente, da qual a senhora é uma digna representante, ela propõe a religião, ela propicia a religião um novo momento, que é o momento de comunicação com a sociedade. Talvez não, certamente o fato de nós termos um histórico de opressão, eu sempre lembro que o curandeirismo ainda está no Código Penal. Imagina que Sim. você ministrar um chá para alguém, né? Até esses dias numa live com o Cumino, eu dizia isso, eu disse, eu estou no elevador com alguém, quer dizer, agora não, em tempos de genocídio que nós estamos vivendo, mas se eu estou num elevador com alguém espirra e eu indico um chá, a rigor eu estou cometendo crime de curandeirismo, porque não é necessário que eu tenha como propósito obter alguma vantagem financeira. Eu estou só tentando ajudar a pessoa. Estou dizendo, olha, toma um chá de, sei lá, camomila. A rigor eu estou cometendo crime de curandeirismo. Sim. Então, uma religião tão perseguida como a nossa, historicamente, lembrar que a capoeira foi crime até 1940, lembrar que as condenações por crime de charlatanismo, de curandeirismo, rigorosamente recaem sobre sacerdotes e sacerdotisas afro-brasileiros. Quer dizer, nós somos uma religião, desde os primórdios, enfim, nós somos uma religião de resistência. Sim. E isso exige cada vez mais da religião que ela dialogue com a sociedade. Nós precisamos aprender a dialogar com a sociedade. Talvez durante um bom tempo tenha sido uma justificativa essa coisa da perseguição, então a gente fica muito para dentro, nós ficamos muito voltados uns para os outros, mas agora é tempo de com a sociedade, porque uma religião ela se afirma na medida em que ela afirma os seus direitos, na medida em que ela é tratada como religião, na medida em que os seus sacerdotes e as suas sacerdotisas têm uma postura e sejam tratados socialmente como sacerdotes e sacerdotisas. Então,
é exatamente este momento que nós vivemos, que é a afirmação da dignidade da nossa religião como religião. Sim. Então, a senhora representa essa emergência de uma nova liderança, sem demérito de quem veio antes de nós, né? Mas nós precisamos de lideranças religiosas, intelectualmente preparadas para fazer o debate com a sociedade, e a senhora representa tudo isso por todas as Muito obrigada. qualidades que tem como ser humano, como sacerdotisa e também como pensadora da nossa religião. Religião é cognição e é também experiência. E esses dias eu falava sobre isso, né? Como é que é isso? Esse negócio de religião é cognição ou é experiência? No meu caso, por exemplo, que sou GAN, né? Se não fosse esse cenário aí hoje, a gente havia combinado de abrir a nossa live com uma cantiga. Sim. Religião é cognição ou religião é experiência? Do meu ponto de vista, veja que daqui a 3 meses eu faço 60 anos e eu entrei num terreiro de Umbanda, eu tinha 6 anos, então são 54 anos de macumba, é muito tempo, mais de meio século de macumba, né? Então, para mim, que sou GAN e que, portanto, não recebo no meu corpo a entidade, o orixá, o guia, o mestre, mas eu me emociono quando, através da minha palavra ou através do meu toque no coro, a entidade se manifesta, a entidade se apresenta e dialoga, interage, auxilia, ajuda, empodera espiritualmente, eleva espiritualmente quem está ali à procura de uma ajuda, à procura de uma palavra, à procura de um caminho, né? Então, acho que religião é as duas coisas, ao mesmo tempo, é cognição, é conhecimento, é sabedoria, é coisa. A gente tem isso na Umbanda, Candomblé tem isso, Sim. as muitas correntes da Umbanda, as muitas correntes do Candomblé tem isso. Mas eu penso que religião é especialmente experiência. É aquilo que a gente sente quando a gente está numa macumba, quando a gente está juntos, quando a gente ouve o coro, quando a gente ouve um ponto, quando a gente ouve uma cantiga, quando a gente interage com uma entidade, né? Quer dizer, para mim, religião é um mix dessas coisas, né? Sim, Fred, e o senhor sabe, se o senhor me dá licença aqui um pouquinho, eu assisti essa live Por que o favor. senhor fez com o Alexandre Comino, que é um querido irmão, né? Um forte abraço a ele. E aí vocês chegaram ali naquele consenso, né, de religião, né, ter os dois lados. E aí cada um tem o seu sentir, para alguns pode ser mais cognição, razão, pensamento, para outros pode ser mais experiência, afetividade, Sim. e foi uma live maravilhosa, como sempre, né? Eu sou fã do senhor, dele, assisto todas as lives do senhor, todas as lives do Comigo. Obrigado. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão e eu também vejo isso, né? Esse sentir como é importante, esse experienciar na nossa religião Umbanda, no Candomblé, né? No nosso Candomblé, na nossa... Eu sou de Umbanda, mas eu sou encantada com o Candomblé, estudo o Candomblé e as visto, tínhamos comunidade de terreiros abertos, então é uma experiência do sentir que excepcional, né? Então é uma experiência que vem de dentro e ela se encontra com algo
Então, existe uma manifestação interna e existe uma manifestação externa. E juntando essas duas questões, eu estava pensando a respeito disso. Eu penso hoje que, para além, né, disso, dessas duas questões, que é, né, cognição, é experiência, pode ser um pouco mais um ou outro, a depender da religião ou do que está vivendo, mas também eu vejo que hoje é lugar de reeducação, né? É um local onde a gente precisa, né, nós precisamos, as lideranças de terreiro precisam levar a reeducação para dentro da comunidade, né? Porque a gente não pode mais ser de terreiro e a gente não entender o racismo estrutural, a gente não entender todas as formas de racismo que existe, porque o racismo estrutural, né, ele é feito uma máquina cheia de dentes, cada hora é uma. A gente não pode deixar de pensar o machismo, a misoginia. A gente, né, não pode entender que um filho de axé, ele desrespeite, né, a sua mãe, ou desrespeite a sua mãe através do desrespeitar uma mulher. A gente não pode, para além de todas essas questões também, não trazer o entendimento de um olhar socioambiental. A gente não pode, uma pequena atitude, né, jogar um copinho de plástico na rua, aquilo vai cair no bueiro e um dia aquilo vai se acumulando e num dia pode ter uma enchente, um transbordamento. Então, eu vejo hoje que o terreiro precisa sair de dentro de si mesmo. Eu acredito que por tempo, né, o terreiro, ele ficou dentro de si mesmo, em virtude dessa perseguição severa, de muitas prisões feitas, e isso gera esse medo e essa apreensão, então ficam-se as comunidades fechadas, e isso agora está, né, a gente está indo para fora, a gente está indo para a sociedade. A gente está saindo da porteira para fora do terreiro, com as nossas leis, né? Com muitas vezes o nosso torso, o nosso pano de cabeça. E a gente precisa, e não é uma afronta, porque como alguém que utiliza suas insígnias, seus símbolos religiosos, está querendo afrontar alguém. Nós não estamos querendo afrontar quem quer que seja. Nós apenas queremos ter a liberdade de expressar a nossa fé, né? Porque as pessoas falam, mas a fé é uma questão de sentir. Para mim, não. Para mim, a fé é uma questão de atitude. Porque a fé é confiar em si mesmo, é confiar na vida, é confiar em algo que a gente muitas vezes não é palpável, né? Mas que a gente sente e a gente acredita, aquilo para a gente é uma verdade. Então a gente precisa fazer esse diálogo com a sociedade, desse lugar de resistência, né? Os terreiros, inclusive, surgem lá atrás como uma resistência política diante da escravidão cruel com que as pessoas negras foram tratadas e escravizadas aqui no Brasil. Então, isso vem passando e a gente tem que fazer esse diálogo com a sociedade e a sociedade tem que entender que não tem afronta. São símbolos que carregamos, porque alguém pode carregar a Bíblia e nós não podemos carregar os nossos símbolos, não é? Então, a gente precisa levar esse pensamento, quebrar, né? A gente tem que quebrar esse único colonizador que faz com que todos tenham que ver apenas de um único viés, uma única perspectiva, e isso vai causando um desencante, e acredito que seja até o propósito mesmo, né?
a gente vê como Exu e Pombagira, né, tanto o orixá quanto as entidades, né, os guias Exus e Pombagiras, foram satanizados e ainda tentam fazer isso, são demonizados. E por que isso acontece? Porque esse pensamento eurocêntrico, hegemônico, ele quer se colocar através do medo. Então, quando a gente traz o nosso sentido de encruzilhada, e eu não estou dizendo nem encruzilhada física, o ponto de força, né, de Exu e Pombagira, estou falando da encruzilhada como uma perspectiva de vida, de muitos cruzos, de muitos olhares, de muitos saberes, e diferentes saberes não ser iguais. Quando a gente olha que existem muitos caminhos, possibilidades, e que a encruzilhada é lugar disso tudo, de caminhos, possibilidades, convergências, divergências, e acima de tudo, encantamento e trocas justas, porque é isso que Exu nos ensina, realizar trocas, sermos éticos, agirmos com bom caráter, termos dignidade. Então, isso assusta esse pensamento colonizador, esse homem colonizador, né? Esse pensamento hegemônico. E aí eles querem nos prender e nos demonizar e criar, né, toda essa estrutura de medo para que sejamos oprimidos pela própria sociedade. Se as leis não dão conta mais de vir, né, se uma autoridade policial não pode mais baixar no meu terreiro, que é regularizado, e mandar fechá-lo, então existe esse movimento de nos prender através de pensamentos colonizadores e opressores. Então, a gente precisa mesmo, a gente precisa levar essa resistência do terreiro para fora dos portões do terreiro. Né? Não como afronta, mas como forma de diálogo. E para isso a gente precisa da cognição, da experiência, do sentir, do acolhimento e da reeducação. Porque muitas pessoas chegam ao terreiro e elas repetem muitas vezes sem perceber esses padrões tão doentios da nossa sociedade. E aí a gente precisa trazer essas informações. Eu acredito que é uma educação, seria uma reorientação, né? Porque nós vivemos numa religião que é livre, que nos traz liberdade e que a gente precisa reorientar para que cada um assuma a sua responsabilidade diante do sagrado e diante da sociedade. É verdade, Maitati. Enfim, são várias as questões que a senhora traz, enfim. E acho que essa coisa da reeducação, eu diria, ela tem a ver com a própria liturgia da nossa religião. Nossa religião é uma religião que tem uma liturgia de ruptura. Eu não me canso de repetir isso, né? As liturgias das religiões europeias, digamos assim, de matriz europeia, você tem o celebrante, o pregador, distante fisicamente do adepto, do fiel. Ele é o único que tem direito à palavra, ele é o único que fala, os outros assentem, enfim. E é uma coisa contemplativa, que é uma expressão que eu uso muito, é uma liturgia contemplativa, sisuda, insípida até, quase. Nossa liturgia, não. Quer dizer, imagina quem nunca foi no candomblé, enfim, não compreende que aquela aparente desordem, lembrando, Exu tem uma ordem, né? Tem uma significação, tem um sentido. Quem for no candomblé vai dizer, isso aqui é tudo muito caótico, porque
as entidades dialogam, interagem, brincam, conversam com os adeptos, com os fiéis. Então, essa liturgia de ruptura, ela é, por si só, essa liturgia de ruptura, do meu modesto ponto de vista, ela é, por si só, uma forma de enfrentamento. Uma forma de Perfeito. enfrentamento. Uma O senhor forma tem de toda a razão. Quer dizer, então, eu sempre quando falo sobre isso, digo, olha, imagina o seguinte, o Rio Grande do Sul tem 60 mil terreiros. Lá eles usam muito a expressão batuque, né? Eles gostam, a gente tem o batuque aqui do Rio Grande, né? Então, 60 mil terreiros significa 3 milhões de macumbeiros no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos falando de uma estrutura doutrinária, dogmática, religiosa, etc., que é capaz de, em um dos estados mais brancos do Brasil, ter 3 milhões de fiéis. Então, isso também é uma forma de enfrentamento. Isso também é uma forma de enfrentamento. Aliás, às vezes, quando eu vou lá, e eles ficam muito felizes quando eu digo isso, eu digo, olha, a Bahia pode ser a Roma Negra, mas o Vaticano da Macumba está aqui no Rio Grande, porque é uma forma de enfrentamento permanente que eles têm e tal. E a gente vai se afirmando individual e coletivamente, afirmando a dignidade da nossa expressão de fé, que é uma expressão que a senhora usou, que eu gosto muito. Essa expressão de fé, ela reafirma o fato de que nós somos um país, e a senhora disse isso também com muita propriedade, como sempre, nós somos um país plural. Não adianta alguém tentar apagar ou tentar reprimir, suprimir essa pluralidade. Nós temos 10% de ateus e agnósticos, nós temos budistas de diferentes matizes, nós temos judeus, muçulmanos, católicos, protestantes clássicos, pentecostais, neopentecostais. Quer dizer, eu sempre lembro o seguinte, Mentati, para concordar com a senhora. Entre as religiões cristãs, quem não é vinculado ao Vaticano é vinculado ao Conselho Mundial de Igrejas, que fica em Genebra. O Conselho Mundial de Igrejas reúne cerca de 350 diferentes confissões religiosas, né? E essas 350 se multiplicam em milhões de confissões religiosas pelo mundo todo. O que significa o Conselho Mundial de Igrejas reunir 350 diferentes confissões religiosas? Significa 350 diferentes interpretações de um mesmo código escrito, que é a Bíblia. Sim. 350 diferentes interpretações. E a senhora, que é uma advogada, uma técnica, lida com interpretação, tem formação intelectual, sabe disso, essa coisa de interpretação, né? Mas de um código você extrai pelo menos 350 diferentes interpretações, porque você tem cristãos que ordenam mulheres, os que só ordenam homens, os que iniciam crianças, os que só batizam adultos, os que guardam sábado, os que guardam domingo, os que têm preceito alimentar, os que têm preceito de vestes, de indumentária, os que fazem uso de bebida alcoólica e os que proíbem o uso de bebida alcoólica. Então, essa pluralidade, ela é uma característica do nosso país, mas ela é uma característica humana. Então, qualquer investida totalitária
monolítica de dizer todos pensam, tem que pensar, tem que se submeter a um pensamento único, etc. Isso é rigorosamente uma investida totalitária que não funciona, e não funciona num país como o Brasil, em que 54% da população é preta. Ainda que, para minha tristeza, a base das religiões neopentecostais é negra. E eu até entendo esses pretos que estão nessas neopentecostais. Eu sempre digo que, às vezes, eu tenho insônia, estou vendo um programa ali de TV, e até porque eu fui advogado numa ação que a gente ganhou o direito de resposta contra eles, então eu sempre vejo ali, e aí aparece alguém, a narrativa é sempre, eu tinha uma dívida de 400, 500 mil, não sei o que e tal, agora entrei para a igreja, bom, agora eu virei um milionário, tenho um Lamborghini, tenho mansão, tenho lancha, tenho helicóptero, tenho avião e tal. Eu nunca vejo um preto ali, quer dizer, para falar dessa clivagem racial que a senhora dizia. Quando aparece um preto ali, é para o preto dizer que ele estava com metástase e agora ele só tem 3 tipos de câncer. Quer dizer, então, e ao mesmo tempo, as religiões afro-brasileiras, 70% delas é branca. E que bom, que maravilha que seja isso, porque significa que nós africanizamos o Brasil para voltar lá ao Rio Grande do Sul. Aquilo que eles achavam que seria a nossa derrota, nós transformamos isso numa vitória. Eu me lembro de um final de ano que eu fui com meu filho em Florianópolis e a gente ficou numa praia lá, enfim, Jurerê Internacional, que é uma praia de elite e tal. Éramos só nós 2 pretos lá, enfim, e macumbeiros, os 2, e aquele monte de loiro e tal, com a garrafa de champanhe e flor para pular 7 ondinhas para Iemanjá. Então, nós africanizamos o Brasil, né? Eles achavam que estavam nos derrotando e nós estávamos plantando, para usar uma expressão religiosa, os fundamentos daquilo que são os grandes significados e os grandes dogmas da nossa religião. Bom, agora nós somos uma grande religião. Nós vamos precisar agora resolver o problema de ser uma grande religião, né? Nós temos Mãe Tati, nós temos Cumino, nós temos Mãe Tayane em Salvador, nós temos o Rodrigo Queiroz, com um trabalho belíssimo, belíssimo de ensino à distância, enfim. Em mandarim, crescimento quer dizer crise, é sinônimo de crise. Então, agora, como é que a gente não só vivencia uma grande religião, mas como é que também nós parecemos ser uma grande religião, né? Que eu entendo que é um dos grandes desafios e que a senhora falava sobre isso, né? Quer dizer, como é que a gente organiza essa comunicação com a sociedade, como é que a gente para de usar esse discurso de que, bom, fomos perseguidos até agora, não sei o quê, tá bom, ok. Mas como é que a gente faz o enfrentamento, né? E essa expressão de fé, não quero me alongar, mas essa expressão de fé, muito embora na avaliação de uma liderança com a sua formação intelectual e com a sua influência, com o poder que a sua palavra tem, muito embora não queira significar afronta, mas para uma parte da sociedade é uma afronta, exatamente por conta dessa coisa totalitária. Dessa coisa de dizer, não, como é que eles ousam? Como é que Mãe Tati Fissori ousa assumir publicamente a sua crença, a sua opção de fé, não é?
Esse não é o lugar onde ela deveria estar em outro lugar, né? O que nós representamos? A ruptura da liturgia, a ruptura da expressão pública da nossa fé, a ruptura porque os caboclos, porque os Exus, porque nossas entidades são a representação de quem está à margem da sociedade. Nós somos a representação de quem está à margem da sociedade. A gente não tem vereador, a gente não tem deputado, a gente não tem ministro, a gente não tem senador, a gente não tem presidente da República, a gente não tem canal de televisão, a gente não tem emissora de rádio, e nós somos uma das maiores religiões do país, talvez. Eles têm dificuldade para entender como é que nós chegamos nesse lugar. Mas talvez nós também tenhamos alguma dificuldade para entender como é que nós chegamos nesse lugar, apesar de tudo, apesar de tanta perseguição, apesar da polícia, apesar do fiscal da prefeitura, apesar de tudo isso. Então, agora, eu entendo que é um momento de mudança em que você precisa não só parecer, você precisa não só ser uma grande religião, mas também parecer uma grande religião. Como é que a gente faz agora essa mudança, essa mutação? Porque essas gerações que estão chegando, que estão vindo, e que eu volto a repetir que a senhora representa com muito brilho, com muita dignidade, ela vê com absoluta naturalidade ser da religião, né? O Comino criou uma escuderia. Eu tenho lá no meu sítiozinho uma moto estradeira, e o Comino criou uma escuderia chamada Macumbas. Tá? Então, imagina 50 macumbeiros num domingo de manhã, tá? Enfim, suas motos possantes e tal, pelas estradas aqui do entorno de São Paulo. Então, as formas de enfrentamento e, ao mesmo tempo, de afirmação da dignidade do nosso sistema de crenças, para usar um conceito de religião, né, que é a ideia de um sistema de crenças e tal, são múltiplas, né? Então, quanto mais nós pudermos sabendo que isso passa por um processo de reeducação, né? De que o nosso povo saiba o que nós representamos, quem nós representamos, a nossa história, o que me liga a uma figura jovem com os atributos que a senhora tem, intelectuais, como sacerdotisa e tal, o que nos vincula, o que nos identifica, o que nos faz estarmos aqui hoje falando sobre aflições, sobre dores, mas também sobre esperança, que são comuns, né? Então, eu acho que essa coisa talvez seja um dos grandes desafios que a gente tenha no curto prazo, né? O senhor sempre brilhante nas suas colocações, doutor Edio. Lhe agradeço por essas falas. E eu vejo, sim, já muita mudança. Eu comecei há 20 anos atrás, quase, né, na religião de Umbanda. E a gente não podia nem falar que a gente era umbandista, porque havia um olhar, um preconceito. Hoje a gente já tem mais essa liberdade, mas hoje eu faço questão de enfatizar isso e de me colocar dessa forma, inclusive de me colocar como uma sacerdotisa de Umbanda, uma coisa que eu demorei muito a fazer, porque ainda mais aqui, a gente vive, o senhor sabe, estou aqui numa cidade pequena, existe, né, um olhar e um preconceito, mas são pequenas atitudes que todos nós vamos fazendo, todos nós do terreiro, né, dos povos de terreiro que vão se colocando, e outras ações afirmativas que eu acredito que vai fazendo com que a gente vá avançando. E aí esse pessoal mais jovem que entra, eles já não viveram, né, esses momentos mais contundentes, então eles
mais livres para se colocar, né? E Sim, quer mesmo que eles sim, sim. eles são a continuidade da religião, né? Eu e o senhor, uma hora vamos passar o bastão para eles e eles precisam levar, né, adiante. E eu acho que os povos, né, principalmente de Umbanda e de Candomblé, deveriam começar a se unir, né, e se compreender, né, como detentores de algo que é maravilhoso, que está para além da religião, é uma forma de viver e ver a vida, né? Porque Uhum. é tão especial e a gente aprende tanto através da sabedoria dos orixás, né? É de uma magnitude tão grande esse contato com a experiência da excorporação, da incorporação do orixá, assim como Uhum. toda a atividade daquilo que de uma cultura que tem milênios, que é muito mais antiga que o cristianismo, né? E que Uhum. a forma de viver de forma coletiva. E, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas entidades, nossos guias de Umbanda, que também representam aqueles que viveram, como o senhor disse, a marginalidade. E a gente incorpora, né, um caboclo, um preto velho, uma preta velha, uma baiana, um baiano, povos, uma pombagira, um exu, né, o povo da rua, né, esse povo da rua que também é Sim. representado no seu arquétipo pelos exus e pelas pombagiras, esse povo da rua que todo dia precisa sambar e desviar de todas as Sim. formas de morte que a nossa sociedade impõe, né? A gente, dentro do É terreiro, verdade. aprende a morte. E eu não digo só da morte física, eu digo de todos os tipos de morte, né? Então, a gente tem a oportunidade, né? Terreiros de Umbanda precisam também olhar e juntos a gente formar essas frentes, deixar aquilo que é diferente dentro do seu ou do meu terreiro, do terreiro do meu vizinho ou da outra cidade, a vertente que segue, para dentro de suas casas. Eu costumo dizer, né? O tempero que é posto na sua panela, cada um é que sabe o seu. Agora nós temos uma religião que é tão grande e ao mesmo tempo, como o senhor brilhantemente ou não percebemos o tamanho que nós somos. Então, a gente precisa se unir para a gente colocar 1 milhão de pessoas, sim, nas ruas. Né? A gente tem em São Paulo a Marcha de Xangô, que não tem acontecido por conta da pandemia e que levam muitas pessoas, mas a gente pode colocar muito mais e trazer essa visibilidade, né, que nós somos uma religião que pratica o encantamento. Ser macumbeiro é encantar através das palavras para a cura. Terreiro é lugar de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, né? A gente tem o direito e o dever de levar isso até para corrigir tudo que foi tão pejorativo e que massacrou os nossos antepassados, os nossos ancestrais que vieram antes, mas que bateram o caminho para a gente estar aqui hoje, Sim, né? sim. Senão não está, né? Com toda a dor e toda a dificuldade, eles conseguiram, né, manter esse caminho. E nós seguimos por esses caminhos hoje, os mais novos vão seguir por nós depois. E a gente precisa entender que esse terreiro, não só o meu, não só o do senhor, mas todos, formam um grande corpo coletivo. Uhum. Né? E esse grande corpo coletivo precisa avançar para fora e para além do terreiro. Que isso também eu acredito que vai auxiliar numa sociedade mais equânime, porque dentro do terreiro aprende a viver essa coletividade. E mais humana também, mãe Tati, porque
note o seguinte, na África do Sul, ainda no período que os maiores estadistas do século XXI, o presidente Nelson Mandela, estava preso, ficou preso durante 27 anos. Qual era a reivindicação? Apenas para voltar num tópico muito interessante da sua fala. Qual era a grande reivindicação do Congresso Nacional Africano? O Congresso Nacional Africano não reivindicava uma África do Sul sem racismo. O Congresso Nacional Africano reivindicava uma África do Sul sem raças. Uma África do Sul em que todos fossem vistos como seres humanos, que eu entendo que está na essência daquilo que a gente propõe, daquilo que a gente representa. Essa geração que está mais livre e lida com maior naturalidade com a expressão pública da nossa fé, ela simboliza aquilo que nós sonhamos para a humanidade. Veja que paradoxo, no século XXI, com internet e tal, não sei o quê, um dos grandes desafios para a democracia e para a paz social é um ser humano conviver com outro ser humano, porque o outro é diferente dele. Quer dizer, isso, sabe, quer dizer, é alguma coisa tão rigorosamente contrária a qualquer princípio, a qualquer valor religioso que seja, cristão, enfim, etc. Quer dizer, como é que eu não consigo conviver com outro ser humano? Então, eu vou pré-julgar esse ser humano, eu vou humilhar esse ser humano, eu vou constranger esse ser humano, eu vou, eventualmente e frequentemente, agredi-lo moral e fisicamente pela razão dele ser diferente de mim. Bom, se isso é alguma coisa contrária à ideia de civilização, a qualquer legado que você possa pensar de civilização, de cidadania e tal. Então, os nossos talvez fosse muito... Sim, talvez seja interessante pensar o dia que a senhora puder sair na rua e com o seu torso, com a sua indumentária, e alguém olhar para a senhora e dizer: eu estou diante de um ser humano. Mas não é isso que acontece. As pessoas vão olhar para a senhora e vão dizer: está aí uma macumbeira. Como as pessoas olham para mim e dizem: está aí um preto. Pô, mas eu sou um ser humano, não é? Quer dizer, a sociedade criou esses mecanismos, esses filtros, por meio dos quais, então, eu não posso. Eu me lembro que o netinho de Paula criou uma emissora. Deixa eu interromper o senhor um minutinho. Sim, sim, certamente. Que nós temos 1 minuto. Vamos ver como que se o Instagram vai continuar ou não. Né? Ele vai manter a gente aqui ou se ele vai para lá. Mas bom, se a gente cair de antemão, eu já quero agradecer de todo o meu coração. Eu que agradeço. E de todos que estão aqui, todo o meu axé ao senhor, o meu abraço, e a todos que nos acompanharam, e que a gente possa continuar lutando por uma sociedade com valores civilizatórios, realmente de ética, de dignidade, de amor ao próximo, de entendimento que nós somos pluriversais e de aceitação do diferente. Axé, axé. Eu também deixo aqui registrado minha honra de estar com a senhora aqui hoje, privilégio de dialogar com a senhora por tudo aquilo que a senhora representa para a nossa religião, para o futuro da nossa religião. E a gente marca uma outra prosa, porque a prosa estava tão boa que passou 1 hora, já acabou o nosso tempo, a gente tem que ir embora, que pena.
Sim. Foi um Se o prazer enorme ter estado contigo aqui. senhor aceitar, eu já deixo aqui o convite. Quando o senhor puder, no seu tempo, eu sei que o senhor é um homem muitíssimo ocupado, a gente se reúne novamente e a gente vem trazer esse conceito de valores civilizatórios que perpassa para dentro dos nossos terreiros, carregamos esses valores e que eles possam vir, né, para fora dos nossos terreiros, para que a gente viva como o Senhor disse, né? Olhando para mim e não me chamando de macumbeira no sentido pejorativo, né? Porque macumbeiro hoje a gente entende que é um encantador de palavras. Exatamente, Não olhem para o Senhor e digam ali tem um preto, no sentido também de diminuí-lo enquanto ser humano, né? Então, eu acredito que a gente tem muito a dialogar nesse sentido desses valores civilizatórios para que a nossa sociedade comece a compreender, né? Que todos nós podemos coexistir. essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. A palavra é coexistência. E acho que a gente pode marcar uma conversa sobre isso, o significado da palavra coexistência. Eu sempre tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade com certas expressões bélicas que, especialmente o movimento negro, sempre utilizou. Mesmo numa área como a educação, por exemplo, uma área que Sim. deveria ser uma área de difusão de valores civilizatórios, para emprestar aqui a sua expressão, a educação deveria ser um instrumento de difusão de novos valores, Sim. que ingresse no sistema de valores, que prepare o sujeito para olhar o outro e a vida com um novo olhar. Mas, ainda assim, a gente sempre usou muito essa coisa da expressão combate ao racismo, enfrentamento ao racismo, combate à discriminação. Quer dizer, então, eu entendo que, quando nós pensamos coexistência, o que significa o Estado garantir que essa pluralidade de expressões possa coexistir num ambiente de respeito recíproco, de convivência harmoniosa, de cultura de paz, não significa que eu tenha que aderir à sua crença, ou que eu tenha que concordar com a sua crença, ou que eu não é disso que se trata. E o Dr. Martin Luther King sintetizou isso numa frase que eu gosto muito. Ele disse: os brancos não são obrigados a gostar dos pretos, os pretos também não são obrigados a gostar dos brancos. Não se trata disso, mas numa sociedade plural, eu sou obrigado a respeitar o outro. Sim, exatamente. Eu sou obrigado a respeitar o outro, com a crença do outro, com o fenótipo do outro, com o Deus do outro, com a indumentária do outro, né? Então, acho que a gente pode, sim, e deve. Porque isso também significa, e a senhora é uma jurista, sabe disso, isso abre para o Estado um leque de responsabilidades muito mais amplo, garantir essa coexistência. Sim. Implica um conjunto de tarefas que vai muito além de reprimir a intolerância. Reprimir a intolerância num país como... É como você reprimir o racismo, é você enxugar gelo, porque são valores tão arraigados e tão enraizados na cultura que você vai ficar enxugando gelo. Então, como é que você adota instrumentos de política pública na área de educação escolar, na área da publicidade, na área da propaganda, na indústria cultural, na indústria, nos meios de comunicação, que prepare o indivíduo para coexistir com o outro, né? Talvez fique aí Exatamente. um tópico para uma Próximo. conversa próxima que a gente tenha. E breve. E Não só breve. próxima, como breve. Dentro disso que
senhor colocou, de ver que o outro tem o direito de expressar-se com os seus valores também internos, né? De culto, por exemplo. A gente não pretende, né, doutor Ed, nós, povos de terreiro, não pretendemos acabar com as outras religiões, porque nós não agimos com a mesma arma opressora. Nós também não pretendemos converter e nem que outras pessoas de outras religiões enxerguem através dos nossos olhos. Longe disso, queremos apenas ser respeitados dentro daquilo que nós vivenciamos e experienciamos. E que a gente precise, que a gente tenha que parar de ter que provar o tempo todo, né, a nossa fé, que aquilo existe, né? Eu costumo dizer assim, quem não acredita em orixá e nos guias espirituais, nas entidades de Umbanda, que prove que eles não existem, porque para mim eles existem, são uma realidade na minha vida todos os dias, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e quando durmo sonho com eles. Então, quem tem que provar são as pessoas que são contra, elas é que têm que provar que eles não existem, porque eles existem, fazem parte da nossa vida, moram dentro do nosso corpo sagrado, do nosso corpo templo, do nosso corpo movimento templo, né? E a gente é salvo, digo, ainda mais nesse momento de pandemia tão triste, onde existe a ausência de um estado efetivo e proativo. São eles que estão nos salvando todos os dias, porque orixá é vida, porque guia de Umbanda é pró-vida, e eles ensinam que a gente tem que lutar pela vida, pela nossa vida e pela vida das outras pessoas, daqueles que estão conosco nessa sociedade, né? Então, eles é que provem, né, doutor Edio, que isso tudo não, para nós, é uma realidade diária. E a gente não quer convencer ninguém, a gente quer apenas poder não sofrer com nada disso e viver nessa sociedade de coexistência. Axé, minha mãe querida, vejo uma data breve para a gente voltar a conversar aqui e, quem sabe, esse cenário tão desalentador, tão horrendo, né? Tão funesto, né? Fúnebre, que a gente está vivendo, possa ter passado, né? Eu dizia para o Rodrigo esses dias que estou com uma saudade tão grande de uma macumba, da gente se encontrar e se abraçar e chamar nossas entidades e conviver com elas, né? Então, a gente continuar a pedir para que a gente possa superar esse estágio tão sombrio, né? E a gente possa estar juntos. Mas foi um prazer imenso estar contigo aqui. Agradecer às pessoas que gentilmente, generosamente nos acompanharam e prestigiaram essa conversa tão enriquecedora, né? Foi um prazer imenso falar contigo. Um beijo imenso no coração da senhora. A sua bênção e que a gente possa fazer cada vez mais coisas juntos, estarmos cada vez mais juntos. Obrigado, viu? Vamos fazer, que Mãe Iemanjá lhe abençoe, a sua bênção. Xangô nos abençoe. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. É sempre uma alegria e um prazer imenso ouvir o senhor. Eu sou adequada, o senhor sabe muito bem. Acompanho o trabalho e admiro muitíssimo o seu trabalho nas diferentes frentes que o senhor. E assim, é uma honra ter tido o senhor aqui nesse meu espaço, que é pequeno, mas que a gente, né, tem que falar e tem que se conhecer. Então, um beijo no seu coração, que o Orixá nos abençoe e até muito em breve. Axé. Beijo no coração.